Olá, hoje responderemos as 15 questões de língua portuguesa da prova para o cargo de acompanhante de criança com deficiência da Prefeitura de Timóteo, Estado de Minas Gerais, que ocorreu no início desse ano. Se você está assistindo esse vídeo para aprimorar os seus estudos, para se preparar para alguma prova de concurso público e você quer praticar a língua portuguesa, faça o seguinte: assim que a pergunta aparecer na sua tela, pause o vídeo, responde e assim que você tiver a sua resolução, retome o vídeo para ver a resposta. Começaremos aqui com um fragmento de texto. Mês da Mulher, STF derruba uso de tese de legítima defesa da honra para crimes de feminicídio. Em março de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que a tese da legítima defesa da honra contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida e da igualdade de gênero. Por isso, ela não pode ser usada em nenhuma fase do processo penal, nem durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade. A decisão, tomada em sessão virtual, referendou liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 779. O caso foi liberado recentemente para julgamento definitivo, mas ainda não há previsão de data. Tese. A tese da legítima defesa da honra era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra a mulher para justificar o comportamento do acusado. O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a vítima tivesse cometido adultério, pois essa conduta supostamente feriria a honra do agressor. Na ação, o Partido Democrático Trabalhista sustenta que tribunais de justiça ora validam, ora anulam vereditos do tribunal do júri, em que réus processados por feminicídio são absolvidos com base na tese. Argumenta ainda que a prática passa a mensagem de que é legítimo absolver réus que comprovadamente praticam feminicídio com base nesse fundamento. Por isso, pede que a Corte interprete dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal para afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra. Questão 1. No fragmento, a decisão, tomada em sessão virtual, referendou a liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli na arguição de descumprimento de preceito fundamental 779. O uso da vírgula está... Então aqui temos duas vírgulas no trecho aqui retirado. E entre as vírgulas temos a seguinte frase tomada em sessão virtual. A questão quer saber sobre o uso dessas vírgulas. Alternativa A. Correto, pois restringe a expressão intercalada. Não é esse aqui o nosso caso. B. Correto, pois separa o aposto do termo fundamental. Aqui, vamos lá. Vamos observar aqui a nossa questão. O que está aqui entre vírgulas, tomada em sessão virtual, ele não está só explicando como foi feita essa decisão. Se tirarmos esse trecho, a ideia da frase, a comunicação da frase não permanece a mesma? Permanece. Então a letra B aqui é o nosso gabarito. O que temos aqui entre vírgulas é um aposto explicativo. A C diz que é incorreto, já anulamos a C e a D, porque o uso aqui da vírgula ela não é incorreta, ela é correta. Questão 2. Com base no trecho que versa sobre a tese da legítima defesa da honra, é correto afirmar que... Então ele quer saber a respeito lá do trecho da tese. Em tribunais de justiça, a tese de legítima defesa da honra era irrefutável. Não foi isso que o texto passou para nós. A tese, quando utilizada, levava à absolvição de agressores e praticamente de feminicídios. Vamos guardar aqui essa alternativa. C. Um dos argumentos para invalidar a tese é o de que a conduta das vítimas é normal nos dias atuais. Ele normaliza alguma coisa, alguma conduta das vítimas? D. Com base na tese, assassinatos ou agressões poderiam ser considerados legítimos quando a vítima cometesse adultério. E isso daí tinha uma explicação na tese, não tinha? Que a legítima defesa da honra era validada se, no caso, né, a vítima tivesse cometido um adultério, tivesse traído o agressor. A letra D é o nosso gabarito.
Lá na parte da tese, bem no começo, a tese da legítima defesa da honra era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra a mulher para justificar comportamento do acusado. O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a vítima tivesse cometido adultério, pois essa conduta supostamente feriria a honra do agressor. 3. No trecho, a expressão princípios constitucionais pode ser substituída por ele quer aqui a alternativa que substitua melhor esse trecho, essa expressão princípios constitucionais. Alternativa A. Valores que constituem todas as especificidades do povo brasileiro? Não. Aqui a nossa expressão é princípios constitucionais. Não tem nada a ver com Constituição a respeito das especificidades do povo. B. Princípios fundamentais do Estado previstos na Constituição Federal de 88. Uma dica aqui que eu deixo: textos que citam ou que comentam a respeito de leis, principalmente leis com base federal, Código Penal, ECA, se o texto vir com alguma expressão, alguma oração que tenha na sua composição constitucionais, é grande a chance de ele estar se referindo à Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela tem um apelido carinhoso de a Lei das Leis ou a Mãe de Todas as Leis. Sendo assim, aqui o nosso gabarito é a letra B. Já. C. Princípios e valores que o corpo social brasileiro definiu como fundamentais? Não se encaixa. D. Valores e princípios fundamentais, especificamente em relação à defesa da honra. Também não se encaixa aqui no nosso caso. O trecho lá do texto que tem essa expressão, aqui, ó, por unanimidade, que a tese da legítima defesa da honra contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida e da igualdade de gênero. A Constituição Federal ela não abrange isso, ela não abrange os deveres e direitos do brasileiro, da dignidade do ser humano, da proteção à vida, da igualdade, certo? Analise o cartaz de uma das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde para a prevenção contra a meningite C e contra o HPV de 2018 a seguir. As questões 4, 5 e 6 referem-se a ele. Temos aqui um cartaz de campanha de vacinação, cartaz divulgado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e é uma publicidade, relembrando como interpretamos, como lemos textos publicitários. Eles contêm informação verbal, não verbal. Eles têm o quê? A função da linguagem apelativa, também chamada de conativa, que é o quê? Fazer o seu receptor acatar uma ideia, comprar algum produto, adquirir algum serviço, mudar alguma opinião. Então vamos analisar aqui o cartaz. Temos aqui dois jovens de etnias diferentes. Atrás temos um círculo iluminado. No canto esquerdo temos algo que se assemelha a uma roda gigante, uma parte. Temos aqui escrito: não perca a nova temporada de vacinação contra a meningite C e o HPV. Proteja-se para as próximas aventuras. HPV, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, meningite C, adolescentes de 11 a 14 anos, 26 de março a 6 de abril, na UBS do seu bairro. HPV segunda dose, 6 meses após tomar a primeira. Só assim você estará completamente protegido. Embaixo aqui, temos a bandeira da cidade aqui, que foi contemplada por esta publicidade do SUS. Temos o slogan do governo federal, vigente na época. Temos o SUS, temos o mascote das campanhas de vacinação, o Zé Gotinha. Questão 4. Com base no cartaz da referida campanha, é correto afirmar que... Então ele quer
uma informação coerente ao cartaz que acabamos de ver. Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal indicam que o público-alvo pretendido são adolescentes, meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Voltamos lá. Meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14. Está errada. O objetivo da expressão maratonar em várias outras aventuras é chamar a atenção do público-alvo pretendido, mas em especial para os que se aventuram mais e correm riscos. Maratonar, ele está ligado à ideia de correr risco? Não. Ele está mais ligado ao sentido de, no sistema, da forma conotativa de assistir séries em sequência. Como é uma campanha publicitária a adolescentes, muito comum no linguajar deles, eles falarem maratonei tal série, maratonei tal dorama, que é um estilo uma novela coreana. Então aqui não tem a ver com o fato de correr riscos. Maratonar aqui, ele dá a ideia conotativa de assistir, de acompanhar em sequência. Maratona aqui, que nem no caso da campanha, maratonar em várias outras aventuras. Então, várias aventuras contínuas. Em se tratando do público-alvo pretendido e do contexto de uso, a palavra temporada é polissêmica. Será que é? É sim, esse é o nosso gabarito. Temporada aqui, ela cai tanto no que acabamos de falar, de séries, quanto também a época da vacinação, a disponibilidade da vacinação à população, ao período da vida em que é necessário tomar essas vacinas. Então, a palavra aqui, temporada, sim, ela está de forma polissêmica. Meninas de 9 e 10 anos compreendem o público-alvo da vacina contra HPV e da vacina contra a meningite C. Não é meninas de 9 a 14 anos. Questão 5. É correto afirmar que o cartaz da campanha em questão não tem o objetivo de... Aqui, então, ele quer saber a alternativa incorreta em relação às informações do cartaz. Indicar a causa das doenças com o fim de mudar o comportamento dos adolescentes. Esse é o nosso gabarito. O cartaz, em algum momento, ele informa sobre a causa do HPV ou do hepatite? Não. Ele tem em algum lugar escrito de forma imperativa para os jovens mudarem o seu comportamento? Também não. B. Transformar a condição de saúde da população? Sim. As campanhas publicitárias, principalmente de vacinação, elas têm essa intenção de transformar a condição de saúde, indicar que o HPV e a meningite C são doenças recorrentes independente de raça ou etnia. Lembra que tínhamos 2 jovens de etnias diferentes? Transformar o comportamento dos adultos quanto aos riscos do HPV e da meningite C. Sim. Não é o adulto que vai ter que levar a criança. Não é ele que vai ter que acompanhar. Então, aqui no caso, o que não está de acordo com o cartaz é a alternativa A. Questão 6. Na carta da referida campanha, a tipologia textual cumpre uma função social predominantemente. Então, ele quer saber aqui a função predominantemente inserida aqui no cartaz. É narrativa? Ele está narrando, contando alguma história? Não. Não estamos recebendo a narração de algum conto, de alguma história. Descritiva, ele está descrevendo alguma coisa? Descrevendo como é a vacinação? Descrevendo como é a campanha? Também não. Injuntiva, ele está mandando fazer alguma coisa? Ele está impondo alguma atitude? Sim. Ele não está aqui mandando os jovens se vacinarem contra o HPV e a meningite C? É isso. É o nosso gabarito. Argumentativa também não é. Em nenhum momento ele está argumentando ou está tentando convencer através de tópicos, de itens, a respeito da vacinação. Certo? Para responder as questões de 7 a 10, leia um trecho da entrevista O papel das cidadãs na independência do Brasil, novas perspectivas e abordagens para pensarmos o papel das mulheres no bicentenário da independência, concedida pela doutora Andrea Slemia,
doutora em História pela Universidade de São Paulo e professora do Departamento de História da Unifesp, e o Wenderson de Souza Gomes. O trecho da entrevista segue com as linhas numeradas. Aqui temos a entrevista citada, certo? Como ela é um pouco extensa e para não estendermos muito o vídeo, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para fazer a leitura da entrevista. Assim será possível responder as próximas perguntas. Questão 7. Com base na interpretação do texto e em suas condições de produção, marque a alternativa incorreta. A. A resposta da entrevistada à pergunta representa um discurso de autoridade para abordar o tema. Ela tem autoridade a respeito do assunto? Vamos guardar aqui essa alternativa. B. Mesmo com as novas abordagens sobre o tema da independência, as crianças continuam excluídas do corpo social brasileiro. Guardaremos essa também. Na leitura oficial, o protagonismo no contexto da independência do Brasil foi atribuído aos homens em detrimento de outras partes do corpo social. Em outros 200, a palavra outros, na linha 26, tem a mesma função semântica que a marcação de plural em independências. Qual das alternativas aqui não está de acordo com a entrevista? Gabarito aqui é a letra B. Mesmo com as novas abordagens sobre o tema da independência, as crianças continuam excluídas do corpo social brasileiro. Na entrevista, a gente vê aqui que a doutora Andréa, ela não diz isso. Ela não diz que as crianças brasileiras continuam fora do corpo social brasileiro. Elas estão cada vez mais integrantes. 8. Uma memória que é bastante sedimentada, que inclusive foi recriada em alguns momentos da história, mas sempre marcada por uma leitura oficial e oficiosa, que se alicerça na ausência de um processo revolucionário, bem como da participação popular, reforçando que a ruptura foi uma alternativa conservadora. No trecho, a palavra que aparece como pronome relativo nas seguintes indicações numéricas, exceto, então temos aqui a palavra que aparecendo por 4 vezes. E a banca quer saber de qual das vezes que a palavra que apareceu, ela não está com a função de pronome relativo. Vamos lá. 1. Uma memória que é bastante sedimentada. Esse bastante sedimentado, ele não está se referindo à memória. Então, o que aqui ele faz papel de pronome relativo. Ele relaciona a memória a bastante sedimentada. O 2, que inclusive foi recriada em alguns momentos da história. O que é que foi recriado em alguns momentos da história? Não é a memória que foi citada lá no início? Esse segundo que, ele também retoma a memória, mas sempre marcada por uma leitura oficial e oficiosa que se alicerça na ausência de um processo revolucionário. O que se alicerça na ausência de um processo revolucionário? É a leitura oficial e oficiosa. Então ele vai relacionar esse alicerce na ausência de um processo revolucionário com a leitura oficial e oficiosa, reforçando que a ruptura foi uma alternativa conservadora. Aqui esse último que, ele não está retomando nada. Ele está colocando que a ruptura foi uma alternativa conservadora e ela foi reforçada. Esse discurso foi reforçado. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa D, porque aqui ele tem o papel de conjunção, não de pronome. 9. No trecho, isso é facilmente percebido nas chamadas que envolvem o bicentenário, cujo material de divulgação busca explicitar outras nuances, linhas de 23 a 25. O termo, então aqui a questão sublinhou alguns termos, isso, nas, cujo, outras. E ele quer saber qual alternativa está correta. Isso funciona como elemento de coesão referencial que antecede os termos aos quais se refere. Essa alternativa aqui ela está meio certa. Ela retoma os termos aos quais se refere? Retoma, mas não faz o papel de uma coesão referencial, certo? Nas funciona como termo de coesão referencial que permite identificar um local. Aqui,
ele não cita nenhum local. Então, o NAS ele não está aqui com a função de fazer o leitor identificar um local. C. Cujo funciona como elemento de coesão referencial que estabelece relação de posse. Correto. C é o nosso gabarito. Cujo material de divulgação busca explicitar outras nuances. Aqui o cujo, ele está ligando o material de divulgação ao quê? Não está relacionado às questões do bicentenário? O material não pertence a essas questões? Então aqui o cujo ele faz a coesão referencial com a relação de posse. Correto. Outras funciona como elemento de coesão referencial que permite exemplificar. Aqui o outras, ele dá uma enumeração não identificada. Ele dá a ideia o quê? De que há outras nuances, demais nuances. Agora, quantas exatamente, quais, aqui ele não indica, não se refere. Ok? Tudo certo? Leia o seguinte fragmento extraído do texto para responder à questão 10. O tema das mulheres tem ganhado protagonismo na produção historiográfica e as releituras das independências, as novas formas de compreensão do processo. Tem evidenciado a participação de diferentes partes do corpo social, tais como mulheres afrodescendentes e indígenas. Questão 10. Marque a alternativa que apresenta a justificativa coerente com o uso da norma padrão. Então aqui ele fez algumas questões, algumas observações das palavras em negrito do trecho e temos que identificar qual alternativa está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Alternativa A palavra indígena está acentuada corretamente, pois é proparoxítona. Vamos lembrar a regra das proparoxítonas? Toda proparoxítona é acentuada. Então a alternativa A está correta. B. A palavra tem deveria estar acentuada, pois o sujeito do verbo está no singular. O verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele leva o circunflexo ele tem, ela tem? Não. Onde leva o circunflexo? Na terceira pessoa do plural. Alternativa B, incorreta. C. A palavra tem está acentuada corretamente, pois o verbo ter não é acentuado quando o sujeito está no plural. A B e a C, uma liga a outra, mostrando que estão erradas. Ok? A palavra afrodescendente está grafada incorretamente, pois o prefixo afro exige hífen na formação do adjetivo pátrio. Não. O prefixo afro, ele não faz essa exigência. A afrodescendente está corretamente grafada. 11. Conforme a norma padrão, o uso do acento grave, também chamado de crase, indicador de crase, está correto em... A crase ela pode ser chamada de acento grave de indicador de crase, somente de crase, ok? E ela pode vir com várias nomenclaturas diferentes. Entretanto, essas nomenclaturas referem-se o que é acentuação de crase. Acentuação de crase, um esquema rápido de lembrar, é a junção do a mais a ou do para mais a, ok? Favor dirigir-se à recepção. Quem dirige-se para algum lugar ou, vamos colocar no modo informal, para alguém. Letra A aqui é o nosso gabarito. Depois do horário não abriremos a porta. A porta aqui, ela está o quê? Como função de artigo. A porta, a mesa, a cadeira, o sofá. Chame a professora. Aqui, mesma situação da B. É apenas um artigo. Chame a professora, chame o aluno, chame o diretor, chame a diretora. Então aqui não leva a crase também. D. Encontramos a plateia entusiasmada. Encontramos a plateia também está como um artigo, indicando a plateia. Encontramos a plateia, o elenco.
a produção. Questão 11, o gabarito aqui é a letra A. Questão 12, com base no acordo ortográfico da língua portuguesa, marque o grupo em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Aqui, ortografia. Como eu vou saber se a palavra está corretamente escrita ou não? Leitura. A dica que eu sempre darei. Leem muito, leem bastante. Só assim para vocês praticarem a ortografia de um modo prático mesmo, de um modo ativo. Leem e escrevam. Estou com dúvida de como escrever determinada palavra, dicionário, certo? Mas antes da escrita, leitura. Alternativa A, corrigibilidade, ansiedade, proativo. Temos palavras incorretamente escritas? Temos. O correto é corrigibilidade e o proativo não leva hífen. Paralisação, extração e conta-gotas. Aqui temos mais duas palavras incorretas. Paralisação não é com Z, extração é com X. Exceção, jeito e bem-estar. Exceção é com cedilha, jeito é com J e bem-estar leva hífen. Nosso gabarito aqui é a letra D, ascensão, expulsão e anti-higiênico. Leia o fragmento do texto de apresentação do Dicionário da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. As questões 13 e 14 referem-se a ele. Vale ressaltar, embora incontestável, que nenhuma língua histórica terá jamais toda a extensão de seu vocabulário refletida nos dicionários. O idioma a serviço de uma comunidade está sempre em mudança, de modo que nunca tem esgotada a infinita possibilidade de renovar-se e ampliar-se se os seus falantes e sua cultura se renovam e enriquecem. Evidentemente, a possibilidade de formação de novas palavras é vastíssima. A função mesma de um dicionário de língua não é recolher a massa proteiforme, que a linguagem humana produz incessantemente, mas tão só as formas e significados que atingiram determinada reiteração no uso. Porém, a ausência de derivados, cognatos, compostos possíveis não implica necessariamente ilegitimidade. Questão 13, no contexto linguístico em que se encontra destacada, é possível inferir que a palavra proteiforme, ele quer saber a palavra que estava em negrito lá no trecho, adquire sentido conativo, ela está em sentido figurado. Vamos pegar primeiro o que significa proteiforme. Proteiforme é algo que muda de forma frequentemente. Vem o que? De Proteu, deus da mitologia grega. Então lembra que o trecho fala sobre as mudanças do nosso idioma, da nossa língua. Então não está em sentido conotativo, não está em sentido figurado. É um adjetivo que caracteriza a linguagem humana. Vamos guardar aqui. Refere-se à massa de gírias de uma língua. Ele especificamente diz a respeito das gírias? Não, palavras da norma culta também sofrem alterações. Um exemplo mesmo, a palavra você iniciou como vossa mercê é vossa mercê, vós me cê, hoje você. E tem linguista que acredita que daqui a algumas décadas será reduzida para C. Refere-se à massa de gírias, acabamos de ver que não está de acordo. Indica palavras ilegítimas na língua, posto que mudam de forma frequentemente. As palavras que mudam frequentemente, elas se tornam ilegítimas na nossa língua? Não, como o caso aqui que eu acabei de exemplificar, a palavra é você. Sendo assim, gabarito aqui, letra B. 14. De acordo com o fragmento, é correto afirmar que um idioma não deve estar a serviço de comunidades, mas do povo. Mas se está a serviço da comunidade, ela não está a serviço do povo. Não faz nem sentido. Né? Alternativa A. B. Os dicionários representam as diferentes variedades linguísticas e mudanças de uma língua. Vamos deixar guardada. C. Os dicionários devem abranger as novas palavras de uma língua. Os dicionários, eles em determinado momento, eles abrangem palavras que surgiram na língua não desde o início, vamos dizer assim, atual.
Mas, para essa palavra estar presente nos dicionários, requer tempo. Tempo para ver se ela vai ficar realmente no nosso idioma. Tempo para analisar se ela participará do grupo de palavras da norma culta, da norma coloquial. Então, não é bem de imediato que as novas palavras elas já entram em dicionários. E D, é natural e legítimo que a língua mude com o tempo. Vimos também que sim. Gabarito aqui é a letra D. É natural, é legítimo, é coerente, é legal que a língua, que o idioma se altere conforme o tempo, conforme a evolução da humanidade, a língua também evolui. A B, só colocando aqui um adendo, os dicionários representam as diferentes variedades linguísticas e mudanças da língua. O que acontece? Se você pegar por edições e dicionários, sim, você verá essas alterações. Entretanto, os dicionários eles não são os representantes. Eles são o quê? O método de transmissão. Ok? Matando aqui todas as alternativas para justificar o gabarito aqui da letra D. Última pergunta. Na obra Preconceito Linguístico de Marcos Bagno, o linguista explica que muitos usos da língua portuguesa são alvos de preconceito, fundamentado em mitos que não sustentam a variedade falada no Brasil. Entre eles destacam-se: brasileiro não sabe português, as pessoas sem instrução falam tudo errado, o certo é falar assim porque se escreve assim, entre outros que promovem exclusão social. Segundo essa perspectiva, são fatores que justificam a variação linguística no Brasil, exceto o livro Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno. Ele fala sobre as variações da nossa língua por diversos fatores. E por conta dessa gigantesca variedade que temos dentro do nosso território, acaba acontecendo o quê? Preconceito linguístico. A variação linguística, ela é formada por diversos aspectos, diversos tópicos. Eu não vou explicar tão abrangente agora, porque resolveremos a questão e essa questão é baseada nisso também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando sobre as variações linguísticas, quais são, por que são, como são, deixa aí nos comentários, que se for útil a vocês um vídeo assim, eu farei, ok? Então, voltando aqui à questão. Temos aqui 4 alternativas, e das 4 alternativas, uma delas não é uma justificativa de variação linguística. Aqui no trecho, temos já alguns sinais da alternativa correta. Os trechos destacados da obra do Marcos Bagno, aqui, as pessoas sem instrução promovem exclusão social, são aqui o que já indícios de fatores de variação linguística, ok? Superioridade da língua se encaixa aqui nesses trechos? Não. Situação socioeconômica. Geralmente, as pessoas das classes mais baixas socialmente, elas não tendem a ter uma escolaridade inferior? Sim. Então, encaixa-se aqui na situação as pessoas sem instrução. Faixa etária. Ninguém nasce sabendo, ninguém já com 5 anos tem um diploma de graduação. As palavras do tempo dos nossos avós são diferentes do nosso tempo, e as palavras na época dos nossos netos, bisnetos, talvez serão também diferentes das nossas. Grau de escolaridade, aqui se encaixa também na socioeconômica. Acabamos de falar, pessoas de baixa renda tendem a ter menos escolaridade. Encaixa o que nas situações de pessoas sem instrução, exclusão social. Então vimos aqui que socioeconômica, faixa etária e escolaridade são sim justificativas da variação linguística. Então a única alternativa que não é uma justificativa é a alternativa A, superioridade da língua. Tudo certo? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau!